Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os nossos episódios em áudio também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre mais uma questão de direito processual e a possibilidade de citação por carta na execução judicial ou extrajudicial. Entre as diversas alterações realizadas pelo CPC 2015, em vigor desde 18 de março de 2016, algumas acabaram gerando divergências, seja na interpretação de artigos novos ou pela resistência na aceitação de mudanças sobre rotinas de trabalho que foram executadas durante décadas na vigência do CPC de 73. Uma das inovações ocorridas é a possibilidade de citação por carta ou citação postal na execução em sentido amplo, ou seja, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução de títulos judiciais externos e de títulos extrajudiciais. Eu lembro que o artigo 222, a linha D do CPC de 73, proibia expressamente a citação postal na execução. Então não existia dúvidas ou discussões sobre a necessidade da expedição de mandado e o cumprimento por oficial de justiça para a prática do ato de citação e de outros atos de constrição judicial, como por exemplo a realização de penhora na execução das obrigações de pagar quantia. Porém, essa regra não foi repetida no artigo 247 do CPC de 2015. Então, alguns doutrinadores passaram a defender que a citação por carta é permitida na execução de títulos executivos judiciais e extrajudiciais, porque o artigo 247 do CPC proíbe a citação postal em três situações diferentes. Primeira, ações de Estado das pessoas naturais. Segunda, quando citando for incapaz ou pessoa jurídica de direito público ou residir em local não atendido pela entrega dos correios. E terceira, quando o autor, de forma justificada, requerer a citação de outra forma que não a citação por carta. Além disso, o artigo 246 do CPC, que está nas normas que dispõem sobre tempo e lugar dos atos processuais na parte geral do Código, prevê como modalidades de citação a seguinte ordem: por carta, feita pelos Correios, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe de secretaria, quando citando compareceu no cartório ou na secretaria, por edital e, por fim, por meio eletrônico. Então, em regra, a citação é feita por carta ou de forma eletrônica. Só deve ser realizada por mandado cumprido por oficial de justiça em determinados casos, como aqueles previstos no artigo 247 do CPC e em outros previstos em lei, inclusive no próprio CPC. O requerimento da citação por mandado, além das situações de citação por carta ou eletrônica, deve ser devidamente justificado pelo autor, ou seja, se parte do pressuposto de que a citação em princípio é feita de forma eletrônica ou por carta e a realização da citação por outra forma deve ser requerida e justificada pela parte autora. No cumprimento de sentença, normalmente o ato que dá ciência ao réu do início da fase, do prazo para cumprimento da obrigação e de apresentação de eventual impugnação é a intimação, normalmente feita na pessoa de seu advogado, tendo em vista que o executado já foi citado na fase de conhecimento. Por exemplo, é o que prevê o artigo 523 do CPC no cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Quando o executado for o autor da ação de conhecimento, ele também vai ser intimado por meio de seu advogado para o cumprimento da obrigação determinada na decisão judicial exequenda. Porém, em algumas modalidades, o CPC prevê expressamente a expedição de mandado para a intimação do devedor, como por exemplo, no cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, a busca e apreensão de pessoas e coisas deve ser cumprida por 2 oficiais de justiça, de acordo com o artigo 536, parágrafo 2º do CPC.
E, além disso, no cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, deve ser expedido mandado quando for realizada a busca e apreensão ou a emissão do credor na posse, de acordo com o artigo 538 do CPC. Na execução de títulos executivos extrajudiciais, as regras do CPC são mais restritas. Em primeiro lugar, na execução para entrega de coisa certa, o artigo 806, parágrafo 2º, contém as regras do mandado de citação, e na execução por quantia certa, o artigo 829, parágrafo 1º, menciona expressamente o mandado de citação. Por isso, também, parte da doutrina defende que a citação por carta é incompatível com o procedimento de execução de título executivo extrajudicial e a citação deve ser realizada por oficial de justiça por se tratar de um ato complexo que envolve não apenas a ciência do executado, da propositura da execução, mas também pode envolver a penhora de bens e outros atos que não podem ser praticados por meio de carta a ser entregue por um carteiro, um funcionário dos Correios. Por exemplo, na execução de obrigação de pagar quantia certa, o artigo 830 do CPC determina que se o executado não for encontrado para citação, o oficial de justiça deve realizar o arresto dos bens encontrados para garantia de execução, além de procurar o réu por mais 2 vezes e promover, se for o caso de ocultação, citação por hora certa, o que não pode ser efetuado pelo carteiro. Esse arresto, que pode ser realizado pelo oficial de justiça, não tem natureza cautelar, mas sim uma natureza executiva, porque busca antecipar os efeitos da penhora, ou seja, é uma antecipação da penhora ser feita no futuro e não de utilidade de eventual decisão ou sentença futura ou do próprio processo de execução. Por outro lado, se entende que a ausência de limitação da citação por carta pelo artigo 247 significa que, em regra, é possível a citação por carta na execução, seja de título judicial, seja de título extrajudicial. Além disso, o artigo 249 do CPC prevê a citação por oficial de justiça apenas as hipóteses expressamente previstas em lei. Então, sempre que não existir proibição legal, a citação em qualquer processo, independentemente do procedimento, pode ser feita por via postal. Além disso, o CPC de 2015 unificou a regulação da intimação do devedor no cumprimento da sentença no parágrafo 2º do artigo 513, que tem 4 regras diferentes. Primeira, em princípio, o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença na pessoa do seu advogado, mas se o credor demorar mais de 1 ano para iniciar o cumprimento de sentença, a intimação do devedor deve ser pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento. Segunda, a intimação deve ser pessoal e por carta com aviso de recebimento quando o devedor estiver representado pela Defensoria Pública ou quando for réu citado sem advogado constituído nos autos. Terceira, a intimação da parte por meio eletrônico quando for uma empresa pública ou privada sem procurador no processo. E quarta, a intimação por edital quando o réu não foi localizado e se tornou réu na fase de conhecimento. Em alguns casos, até mesmo na execução de título extrajudicial, é possível a citação por carta. Por exemplo, na obrigação de entrega de coisa incerta, o executado é citado para fazer a escolha da coisa e entregá-la ou entregar aquela indicada pelo exequente. Então, nesse caso, é possível que se faça inicialmente a citação postal do réu para escolher a coisa e entregá-la no prazo fixado. Somente se essa determinação for descumprida, aí sim deverá ser expedido o mandado de busca e apreensão da coisa a ser cumprido por oficial de justiça. Da mesma forma, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, o devedor é citado para o seu cumprimento, no prazo definido no título fixado pelo juiz, de acordo com o artigo 815 do CPC, e isso também pode ser realizado por meio de carta. Então, para concluir, essa controvérsia pode ser resolvida da seguinte forma. Em primeiro lugar, o CPC deixa clara a sua opção pela intimação como regra no cumprimento de sentença e pela ausência de proibição da citação por carta no processo de execução de título executivo extrajudicial e, eventualmente, nos títulos judiciais externos do artigo 515, incisos 6 a 9,
E nesses casos o executado pode ser citado por essa modalidade, mas a carta deve ser enviada exclusivamente para o ato de citação. Ou seja, a citação por carta, a citação à intimação, deve compreender exclusivamente a prática desse ato sem eventuais outras diligências a ser cumpridas por oficial de justiça. Porém, a citação por carta é proibida em duas situações. Primeira, quando existir expressa proibição legal desse meio, como nos casos previstos no artigo 247 do CPC, ou a previsão expressa em lei de outro meio de citação, por exemplo, a citação por mandado exigida no artigo 829, parágrafo 1º do CPC, para execução extrajudicial por quantia certa. E também a citação por carta é proibida quando houver a necessidade da prática de outros atos, como o depósito, a penhora e a avaliação, e aí nesses casos deve ser expedido o mandado para ser cumprido por oficial de justiça. Por hoje é só. Em breve nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!